Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube dos Olhos. Eu sou a Carol Bussier, sou consultora da Duterra. E hoje a gente tem uma convidada, que é a doutora Viviane Pereira. Ela é dentista e tem várias especialidades. Vou deixar você dar o seu currículo, Vivi, porque ele é extenso, eu não consegui decorar. Então, estou muito feliz de ter a Vivi aqui para compartilhar com a gente. Ela tem bastante experiência no uso dos óleos essenciais, tanto em consultório como na vida dela mesmo, né, na vida particular dela. E ela trouxe algumas das experiências dela para compartilhar com a gente aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E eu vou dar a palavra agora para ela. E faça aí, por favor, um resuminho do seu currículo e conta para a gente o que você veio trazer hoje de informação. Obrigada, Vivi, seja bem-vinda. Nada, meu amor, obrigada a você. Então, pessoal, o mais importante do currículo é dizer que eu sou uma dentista que usa óleos essenciais, tá? Realmente eu tenho algumas especialidades, então eu falo um pouco sempre que eu fiz basicamente todas as minhas especialidades, porque eu lido com pacientes com necessidades especiais. Então, em virtude de eu trabalhar com pacientes com necessidades especiais, acabou que eu um dia chateei tanto, tanto a Carol, que a Carol falou assim: "Nunca mais eu quero ver essa mulher na minha vida". E aí no final, eu efetivamente, eu hoje faço muito uso dos óleos essenciais, principalmente para os meus pacientes. Hoje a gente vai ter, assim, um pequeno pot-pourri de usos diários, de coisas que a gente pode utilizar dos óleos essenciais, tá? Eh Carol, eu não sei se está compartilhando a tela. Vou apertar aqui, você dá uma olhada para mim. Vamos ver se vai Bem, aparecer. não está aparecendo não. Talvez eu tenha que colocar você como anfitrião. Peraí. Vê aí, Vivi, se você consegue. Para mim está parecendo que compartilhou, mas Aqui a gente não está vendo a sua tela. Não? só um minutinho aqui que ele está, por algum motivo, ele está dizendo que não está permitido. Será que é alguma configuração do seu computador? Então, o meu sistema aqui, eu dei semana passada a aula no Zoom, não tinha problema nenhum. Compartilhou? Peraí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vê, eu botei você como anfitrião, que antes estava como co-anfitrião. Vê se você consegue agora. Você está com a minha aula, não tá, Carol? Pô, Aí? eu posso tentar baixar daqui e compartilhar para você. Peraí, É, deixa eu abrir ela aqui, aí a gente faz daqui. Você vai falando e eu vou passando. ótimo. Vou ter que pedir o anfitrião de volta. Vocês estão vendo? Só faz o favor para mim, Carol. Sim, Agora, na hora que você abrir, aperta em apresentação ela. tá. Deixa só eu fechar aqui meu microfone. Carol, na setinha. No Não, na modo de setinha. visualização aqui do Mac, eu não, Não está não conseguindo? consigo. Não. Isso. Vou só botar aqui a barra lateral. Acho que Tá dá para ver ótimo. toda a tela? Tá, para mim tá ótimo. Todo mundo está Então, conseguindo ver, se tiver. então vamos Então, lá. pessoal, assim,
Quando a gente fala de óleos essenciais, a gente muitas vezes separa a parte de vida com a parte do que a gente fez durante o período anterior de usar os óleos essenciais. E aí, a Carol, uma das coisas que a Carol sempre fala que me chama atenção, e eu repito sempre, não é uma gota milagrosa, né? Uma gota não vai fazer milagre, você também tem que mudar algumas concepções. Dentro da saúde bucal, muito do que a gente tem é reflexo do nosso corpo. Então, a gente, quando fala em alergia e tem uma pele modificada, a gente acha que tem um problema. Tem uma dor do estômago, aquilo vai refletir na pele. A boca também. Na realidade, os estudos mostram que a boca é o primeiro ponto de partida de qualquer doença do nosso corpo, só que na maioria das vezes a gente não consegue detectar. Passa para mim, Carol, por favor. E aí, quando eu falo em uso de óleos essenciais, eu tenho que lembrar que os óleos essenciais aromáticos é uma técnica que vai alterar muita coisa, não só a saúde bucal. Eu promovo saúde de forma emocional, fisiológica e mental. Então, é tudo coligado. Quando eu trabalho com óleo essencial na cavidade oral, o que vai acontecer é que, logo de cara, eu posso ter uma resposta muito boa e, de repente, aquilo retornar. Porque eu estou tratando o que eu estou sentindo na boca, mas eu não estou tratando o corpo como um todo. Só que o óleo essencial tem uma coisa muito boa, ele tem uma percepção, uma visualização do que meu corpo precisa. E muitas vezes ele trabalha isoladamente ou de forma associada. Então não é raro a gente, às vezes, ver combinações, os blends, com óleos que se repetem, mas que quando muda toda a resposta do nosso organismo. Passa para mim, Carol. E baseado nisso é que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou falar rapidamente o que a gente vê, né, logo de cara, quando a gente trabalha com óleo essencial. Logo de cara, quando a gente começa a pensar em óleo essencial, a gente não consegue visualizar por que a resposta é tão rápida. E a maioria das pesquisas, dos estudos, não é assim. Eu acho isso. É o que eles pesquisaram, e é uma pesquisa de longo período de tempo, não é uma coisa de 10, 20 anos, é uma coisa milenar. Que se eu faço uso do meu óleo, independente da forma, em 22 segundos, ao entrar em contato com o meu corpo, seja ele na inalação, seja ele no passar, seja ele através do difusor, ou ingerindo, em 22 segundos, a minha molécula vai estar no cérebro. Essa resposta é muito importante, porque o cérebro faz o comando de forma neurológica, ou seja, os meus neurônios, meu sistema nervoso começa a fazer os comandos do que o meu corpo vai reagir. E isso em 2 minutos e está em todo o meu corpo, porque ele está na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, em 20 minutos, todas as células do meu corpo já estão conversando com aquelas micropartículas do óleo essencial. E ele vai começar a fazer um processo de como melhorar essa resposta. Carol, você passa para mim? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que entender por que a gente tem que prestar atenção de forma geral. Logo que a gente começa a ter noção de tempo e espaço dentro da nossa casa, a mãe fica assim: tem que escovar os dentes, menino, não pode ir, passa o fio dental. E a gente não sabe fazer a escovação. E isso eu incluo eu também, porque basicamente a gente acha que botou pegou a escova, botou a pasta, esfregou, está tudo resolvido. O negócio não é muito bem assim, não. Não está tudo resolvido. Primeiro que não é um dente, são 32 dentes. O que levaria em torno de 32 minutos, se a gente for pensar friamente, para a escovação inteira acontecer. São 32 minutos que eu tenho que ficar escovando os dentes. Pelo amor de Deus, 1 minuto já é muito. Mas olha só, escovar os dentes não é só pasta e escova. Escovar os dentes é passar o fio dental,
Algumas pessoas, quando passam fio dental, a gente passa e fica a sensação de que tem alguma coisa dentro do dente, não conseguir passar direito, e aí tem a escova interproximal. Essa escovação tem que ser avaliada por um dentista. Ah, eu escovei a vida inteira, não é possível que eu esteja escovando errado. A gente só descobre que tem alguma coisa errada quando a gente sente dor. Infelizmente, não é da forma mais agradável. É quando alguma coisa te deixa estressado, chateado, porque a sua boca não está legal. E o nosso sorriso é o nosso corpo. E como o nosso corpo, ele manifesta o que você está sentindo. Então, por exemplo, se eu estou triste, eu não consigo dar o mesmo sorriso, por mais artista que eu seja, de quando eu estou alegre. Só que, ao sorrir, eu mostro os dentes, e se meu dente tem alguma coisa, aí já levanto um alerta. Minha gengiva está inflamada, minha gengiva está doendo, minha gengiva está sangrando, meu dente está amarelo por quê? O que que eu estou comendo de errado? Eu estou fumando? Eu estou bebendo alguma coisa que deixa o meu dente escuro? Ah, eu estou com uma dor no estômago, eu tenho gastrite, eu tenho refluxo. Isso tudo interfere na cor, na sua gengiva, no seu dente. Passa para mim, Carol. E nessa brincadeira, 4 coisas, hoje o Ministério da Saúde determina 3 como principais problemas de cavidade oral, tá? São consideradas doenças bem comuns em toda a população. Cerca de mais de 67% da população apresenta, principalmente depois da pandemia, alguma dessas alterações. Cárie, que a gente escuta muito falar, não come o doce que vai ter cárie. A gengivite, que é aquela inflamação na gengiva que você olha assim, a sua gengiva não está um rosado, ele está vermelho, ou de repente passou um fio dental em um lugar e ele sangra. E também tem o cálculo, que a gente, no popular, a gente conhece como tártaro, né? Aquelas coisas que ficam aquela sensação dura, uma pedrinha, vai incomodar e vocês vão ver a foto e vocês vão conseguir visualizar. E o quarto, tá, que é o mau hálito. Todo mundo tem mau hálito, está acontecendo alguma coisa, são meus dentes, e às vezes não é o dente. A boca só está mostrando o que o seu corpo sente. O mau hálito é mais comum, tá, em pessoas que têm alteração gástrica. Então, pensa bem, poxa, eu vou tratar o mau hálito que está na boca, mas eu vou tratar, de repente, com óleos relativos a alterações gástricas, a dor no estômago. Eu vou tratar com óleos que não têm a ver diretamente com a cavidade oral, porque um dos maiores motivos de você ter pacientes com cárie, gengivite, cálculo por muito tempo, na realidade, é uma questão cultural, medo do dentista. Medo porque quando era pequeno, escutou a mãe falando: "Ah, menino, se você não fizer as coisas certas, eu vou levar você no dentista, ele vai te dar uma injeção, eu vou arrancar seu dente, eu vou mandar ele arrancar seu dente, não vou mandar". Então, assim, cria-se o hábito de acabar conduzindo de forma errada, psicologicamente, emocionalmente, aquele quadro. E hoje a gente tem muitos adultos com o medo do dentista, ou efetivamente foi no dentista e normalmente quando foi estava com dor. Todo mundo que vai no dentista com dor não tem uma boa impressão no dentista. Ele pode até tirar a dor, mas toda vez que ele pensar: "Eu só fui no dentista porque eu estava com dor. Se eu não tivesse com dor, eu não tinha ido". E nessa a gente vê que a educação de higiene pessoal e o quadro emocional estão correlacionados. Então, para a gente pensar um pouquinho fora da caixa, porque pensar em óleos essenciais, hoje, está começando a ficar mais comum, mas ainda assim, pensar em óleos essenciais para tratar a cavidade oral, para ir no dentista, o dentista te prescrever um óleo essencial, tem que ficar ainda mais comum, porque a gente tem formas de utilizar isso de forma benéfica ao nosso organismo. Passa mais um, Carol.
E aí uma das primeiras perguntas do chat, essa eu vi, as outras eu não vi. Estava falando assim: "O que que eu faço para minha gengiva quando incha?". E a gente vai começar a ver algumas coisas. Lógico que não vai dar para ver tudo, mas assim, a gente vai ver e eu vou responder essa pergunta daqui a 2 slides. Mas primeiro de tudo, o que ganha no Brasil é a cárie. E a cárie, o fator não é tem cárie porque não escovou os dentes só. Tem cárie porque não escovou os dentes corretamente, às vezes até escovou os dentes, mas não foi a escovação correta. Tem cárie porque comeu coisas erradas. Carol sabe disso, ela teve essa semana lá no consultório, e o marido dela ainda brincou, porque ele foi tomar café, e aí ele falou assim: "Cadê o açúcar?". Eu falei assim: "Então, não tem açúcar, porque eu não uso açúcar e açúcar refinado não vai para lugar nenhum meu". E aí ele falou assim: "Mas tem chocolate, tem bala". "Não, tem chocolate, tem bala". Porque o problema não é só a nutrição, é a gente se conscientizar que a comida vai ter uma função no nosso corpo e a gente tem que educar para quando a gente vai comer e quando a gente vai higienizar. Então, para mim é muito mais fácil quando as crianças entendem que elas podem comer o chocolate quando, em contrapartida, elas forem escovar os dentes, que elas podem comer a bala quando, contrapartida, elas vão escovar os dentes. Porque não é só o chocolate e a bala. O açúcar está presente no arroz, no feijão, na mandioca, na batata. Claro que é uma forma diferenciada, mas se nós comermos muito esses alimentos e não escovarmos os dentes, nós também teremos problema. Ou se escovarmos errados os dentes, nós também teremos problema. Ou se, além de tudo, a gente tiver problema de gastrite, problema no estômago, nós teremos problema. Então, assim, não é tratar só a boca, é utilizar os olhos para tratar de forma inteligente todo o nosso corpo. Carol, passa mais um. E aí, para vocês terem uma noção, algumas coisas a gente escuta normalmente. O que que é mentira e o que que é verdade? Bom, a cárie existe. A cárie é quando o nosso esmalte, que é a parte branca, começa a se desmineralizar. Para ela se desmineralizar, o pH da nossa boca tem que estar alterado. O que que altera pH? O alimento, tempo que você comeu para o tempo que você vai escovar. Medicação, mas não quer dizer que foi o antibiótico ou a bombinha que causou a cárie. Foi o fator de você utilizar a medicação e não fazer a forma certa. Após uma bombinha, após um antibiótico, você tem que limpar a sua boca. Poxa, Vivi, mas aí a gente está falando de medicação e não está falando de óleos. Acontece que eu preciso primeiro conscientizar que você já sofreu a ação de outros produtos, e aí você vai ter que fazer um combinado de óleos para respiração, que vai diminuir ou vai fazer o desmame daquela medicação que você usa em grande quantidade, às vezes está fazendo de forma desnecessária. Você tem que entender que você tem que se nutrir de uma melhor forma e de forma equilibrada, e com isso, associado à escovação, você vai ter uma melhora. O antibiótico sozinho não vai causar problema, a bombinha sozinha não vai causar problema. Agora, você não limpar a sua boca e não se alimentar corretamente associado a isso tudo, aí vai, porque eles vão abaixar a sua imunidade. Carol, você passa mais um? Junto a esse fator, a gente tem a questão da gengivite. Pode passar, Carol. E dentro da gengivite, a gente tem aquela vermelhidão, aquela inflamação. E olha que coisa interessante. A gengivite, ela não acontece só porque você não escovou os dentes. Ela acontece porque você pode estar grávida. Então, quando você está grávida, o seu hormônio altera. Se o hormônio altera, você pode utilizar um óleo para equilíbrio hormonal, para deixar você mais controlado. Você pode usar o óleo para diminuir o refluxo. Vivi, mas na grávida a gente não tem que ter o controle dos óleos? Qualquer óleo pode? Não pode. Por isso que você tem que sentar, conversar
com as pessoas que já estão acostumadas para elas fazerem as melhores diluições para você. Mas a gente tem uma receita fácil, fácil daqui a pouco para cuidar disso sem causar nenhum problema, porque você não vai ingerir, tá? Então, se eu tenho gengivite, eu tenho óleo para cuidar da alteração hormonal. A diabetes causa alteração de inflamação na sua gengiva, então, se você não controlou o seu açúcar no sangue, a sua glicose, a sua gengiva também vai estar inflamada. Então, principal, descobrir o que está causando aquilo. Então, vou no dentista, eu descubro o que está causando aquilo, o dentista vai verificar você como um todo, ele vai te prescrever a melhor forma de utilizar os óleos essenciais para aquilo. Vivi, o meu dentista não utiliza óleo essencial. Seu dentista conhece óleo essencial? Você já falou do óleo essencial para o seu dentista? Porque se você não falou, ele também não conhece e você também não ajuda ele a conhecer e dá outras possibilidades. E essa gengiva que está inchada, vermelha, sensível, sangrando, ela não vai ser curada só com óleo. Você vai associar a escovação e algumas coisas como bochechos ou até uma própria pasta para escovação. A gente tem a Doterra tem uma pasta de dente que é bem legal e funciona muito bem para esse quadro de inflamação. Só que, como todo medicamento, não deve ser utilizado continuamente sem você avaliar o que está causando aquilo, porque você acaba piorando a situação. Você tem que primeiro avaliar. Passa para mim, Carol. E nessa avaliação, uma das coisas que a gente nota é que quem tem gengivite muitas vezes tem o famoso cálculo tártaro. Passa para mim, Carol. O que causa isso? O que causa esse cálculo, esse tártaro, tá? É a associação de vários fatores. Escovação, alguma doença como a diabetes, utilização de cigarro. Quando põe escovação, é mais escovação com o uso do cigarro, mais escovação com a falta de controle da diabetes. Se vocês notarem ali na diabetes, eu não sei se meu cursor aparece para vocês. Carol, você vê o meu cursor? Uma setinha preta? A sua seta preta está bem próximo, isso aí. Aonde está esse branquinho aí, isso daí é secreção, é pus. Um paciente que chegou para mim, indicado por uma médica que sabia que a gente ia conseguir identificar isso. E ela falou assim: olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa. E é um rapaz novo, tem 28 anos, corre e dá uma olhada nele. Mal ele abriu, eu falei assim: você não é diabético? Ele, pois é, eu não sei. A doutora pediu o exame, eu fiz hoje de manhã, e ela falou assim: assim que o exame sair, mostra para a Vivi, para ela ver e o que a gente pode fazer. E ele realmente ele estava diabético, tá? Aos 28 anos, com uma glicemia que normal tinha que estar a 100 em 320. Então, se eu não cuido da minha diabetes, se eu não cuido da minha hipertensão, a boca vai mostrar. Então, aqui o tratamento desse paciente não é só óleos para tratar os dentes, é óleo para tratar o dente, para auxiliar na diminuição da glicemia para diabetes. Na escovação desse paciente, vocês veem que tem um ferrinho, tá? É um paciente criança que usou adolescente, na realidade, que usou aparelho, tirou o aparelho fixo, botou a contenção presa atrás do dente e simplesmente largou de mão a escovação. Ou seja, começa a juntar tudo. E do lado é um paciente fumante. Olha o estado, isso que vocês estão vendo ali, marrom, é que o cálculo grudou tanto no dente que quando ele fumava, a nicotina grudava ali no dente e o dente dele ficava preto. Isso é comum para pessoa que toma muito refrigerante de cor escura, mate. Atenção para o mate, gente, principalmente, porque mate, para ser tomado, tem que ser um natural. Você pegou, fez na hora. Garrafa de mate tem a mesma quantidade de açúcar que uma garrafa de Coca-Cola. A gente tem que lembrar que industrializou, botou dentro de um pote, o negócio já começou a ficar diferente, não é natural.
Daí, os dentes começam a refletir no sentimento das pessoas. Porque uma pessoa que chega, olha no espelho e vê que o dente está todo preto, ou que a gengiva está toda inflamada, você acha que ela vai ficar rindo, feliz? Não há óleo de tangerina que vai fazer ela gargalhar, né? Então, assim, eu tenho que tratar outros quadros além da boca, eu vou tratar o emocional dela também. Porque se ela estiver deprimida para baixo, a depressão é um dos fatores que faz a pessoa parar de higienizar o corpo, inclusive a cavidade oral. Na realidade, o primeiro sinal que uma pessoa está deprimida é que ela para de escovar os dentes ou diminui a escovação dos dentes. Imagina você, dentista, ou você vendo que seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa não está escovando os dentes direito. E aí você leva no dentista e fala assim, ó, doutor, ela está em depressão, será que a senhora não pode combinar um tratamento com um óleo essencial para depressão? Não é que ele vai tratar a depressão, ele vai mandar o paciente para o psicólogo, para o psiquiatra, para o neuro, para onde ele achar que é bom, e associado a isso vai fazer um tratamento conjunto para aporte desse paciente. Passa, Carol, para mim? E quando a gente faz esse tratamento aporte, a gente trata o principal problema do paciente com dentista: medo. Esse medo cria uma ansiedade e muitas vezes quadros de depressões. O paciente já não ri, o paciente não quer tirar uma foto, porque os dentes não estão bons. O que que eu posso fazer por isso? Eu começo a tratar ao contrário, em vez de eu tratar só o dente, eu começo a tratar realmente o que está causando aquilo, o problema. Passa para mim, Carol? E aí, começa as receitinhas básicas. Eu posso usar o óleo essencial? Muito. Eu preciso externalizar e agir para que eu possa mudar o pensamento e começar a acreditar que aquilo funciona. Não adianta eu pegar, comprar um óleo, comprar um bitzinho da vida, virar e falar assim: ah, comprei. Agora eu também sou viciada em óleo essencial. Não é para ninguém ficar viciado em óleo essencial. É para as pessoas usarem da forma correta o óleo essencial. Comprar o óleo essencial não é o maior problema, nem a maior solução. A solução é utilizar o óleo essencial, mas com cuidado, porque a gente tem que saber como usar o óleo essencial. Passa para mim, cara. E aí tem as tabelinhas de diluição, porque eu posso trabalhar no protocolo de odontologia para os pacientes, ou você como paciente, para várias coisas. Não é só para cárie, não é só para a gengiva inflamada, não é só para cândida, é para o bruxismo, que hoje 2% da população mundial não tem, né? Eu brinco que eu não quero ser esse 2% da população mundial que não tem. Poxa, Vivi, mas você quer ter bruxismo? Não, mas é que acabou as chances de eu ganhar na loteria. Porque se você for um desses 2% da população mundial que não tem bruxismo, você não tem chance de ganhar na loteria. Um outro quadro que a gente está trabalhando muito nisso, é uma das minhas pesquisas, é a sedação. Como trabalho com muitos pacientes, eu deixo de fazer sedações mais pesadas, às vezes, ou eu faço a indução dessa sedação com óleo essencial, tá? E a higiene, para ação antifúngica, bacteriana, então contra fungos, bactérias, protozoários, a gente tem tudo para utilizar. Carol, passa para mim? E dessa forma, eu posso tratar de forma efetiva. O que que seria uma forma efetiva? Por exemplo, eu tenho um paciente, tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, mãe, pai, alguém que eu sei que quando dorme, range os dentes, de fazer barulho insuportável, ou aperto os dentes, ou eu mesmo faço, vou fazer um esporte, exemplo, remo, levantamento de peso, boxe, qualquer luta que você faça maior força e você começa a concentrar, você começa a apertar esses dentes. E aí começa a dar dor na face, às vezes dá dor de cabeça, e a dor de cabeça é aqui na frente ou aqui, começa a dar dor na musculatura do pescoço. Muitas pessoas não gostam do cheiro, mas é um alívio maravilhoso o PS-Tense. O PS-Tense eu a indico para todos os meus pacientes, tá? Vivi, o PS-Tense para criança pode?
12 anos para cima, pode. Não, não, mas meu filho é menor. Como que você vai usar, Vivi? Você vai pegar o seguinte, se você vou explicar como eu vou fazer com criança e com adulto, tá? Com criança, se eu tenho 6 anos, eu pego esse vidro do Past Tense e divido ele em 3 partes, tá? Cada um eu vou usar e vou acrescentar óleo de coco. Esse já está pronto. Ah, eu que vou usar. O que que eu vou utilizar? Presta atenção. É um rolon de uma passada única. Então, eu vou pegar, vou passar o rolon nessa área aqui, próximo ao ouvido, tá? Vou fazer uma volta, vou descer com ele, ó, junto ao osso, ó. Isso aqui. Ah, e aqui? Às vezes está doendo aqui a minha cabeça. Eu vou, não é próximo ao olho, ó. Aqui, se você notar, tem um fundinho. Você começa desse fundinho. Você pega, desce com ele, tá? E vai descer. Vem aqui nessa área colado ao ouvido e dá uma passada. Dos 2 lados. Quantas vezes ao dia, Vivi? Vou passar de manhã e vou passar à noite. Vivi, eu não gosto do past tense. Aí tem algumas outras combinações, e aí a gente também tem que entender que o paciente, ou eu vou sentir algumas limitações. Por exemplo, todo mundo ama lavanda, todo mundo ama lavanda, menos a Viviane. A lavanda, para mim, me deixa meio desconfortável, tá? Poxa, Vivi, mas Past Tense tem um cheiro forte, né? Ok, então o que que você pode combinar? Peppermint, lavanda e marjoram. A gente tem que lembrar que a gente tem óleos que têm sinergia e óleos que não têm sinergia, tá? Tem uns livros muito legais de sinergia e de combinação, mas essas combinações que eu já estou dando aqui para vocês funcionam bem. Não gosto do Past Tense, sou adulto. Você pode fazer 5 gotas do Peppermint. Você dobra de lavanda, 10 e 10 de margerol, tá? Esse é bem mais forte. Eu prefiro, por causa do cheiro, tá? Fazer metade da dose. 3 doses de Peppermint, 3 gotas. Tudo isso num vidro de 10 ml. 3 de Peppermint. Aí eu faço 6 de lavanda e faço 6 de margerol, tá? É uma possibilidade. Outra possibilidade, ylang-ylang é uma das possibilidades. A lavanda pura, para alguns, funciona. Quando que o ylang-ylang e a lavanda pura funcionam em rolon? Quando esse bruxismo tem muito a ver com o quadro de depressão e de ansiedade. Aí eles funcionam bem, tá? Mas eu prefiro past tense. Eu tenho uma auxiliar, a Bel. A Bel, ela passa Peppermint, para ela é o 7º céu. Né? Ela fala, não preciso nem da combinação do past tense, só de passar o Peppermint eu já estou feliz. Né? A dor para ela de imediato passa. Então, assim, a gente tem que também visualizar. Eu posso, Rafa, daqui a pouco eu repito para você. No caso de eu notar que esse paciente tem pressão alta ou de você ter pressão alta, a gente aconselha fazer um suporte com os olhos para pressão alta. E aí eu faço uma combinação de 5 gotas de marjoram, 10 de lavanda e 10 de ylang-ylang, num vidro de 10 ml e completo com óleo de coco. Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo num vidro de 10. Vivi, se for criança, é entre 6 e 12 anos. Se for criança entre 6 e 12 anos, eu vou fazer metade dessa dosagem, tá? Vivi, meu bebê de 3 anos está fazendo isso. A lavanda e o ylang-ylang funcionam tranquilamente. Só que aí a pegada é outra. A pegada não é passar, é botar no difusor. Você vai botar no difusor antes, 30 minutos antes de dormir, tá? 5 gotas de lavanda, tá?
Ah, Vivi, eu comprei o kit da Doterra. Carol, eu não tô com meu kit de criança aqui. Deixa eu ver aqui. Não tô, porque assim, o meu kit de criança, um fica no consultório e o outro a minha filha levou para ela, né? Porque era para ela realmente, mas agora ela já tá maior e ela tá fazendo uso. O roxinho, Carol, qual é? O roxinho, o Calmer. É Calmer? Calma. O Calmer, né? O Calmer, se for uma criança de 3 anos para bruxismo, você pega o Calmer, divide ele na metade e dilui. E passa na face. Você pega o vidro do Calmer, dilui ele em outro vidro, vai botar metade num vidro, metade no outro vidro e vai completar com óleo de coco, pela sensibilidade em pele. Outro ponto para você passar quando é bruxismo, você vai passar aqui, próximo ao ouvidinho dele, na bolinha. Além disso, sempre completa com óleo de coco. Rafa, quando a gente fraciona, a gente tem que completar com óleo de coco. Na criança, para absorção ser mais tranquila, e principalmente quando vai na pele, para dar menor chance de quadros de vermelhidão, tá? Porque a pele deles são muito sensíveis. E aí, para a criança, para o bruxismo de 3 anos, você vai passar uma passada na sola do pé, uma passada em punho e uma passada em nuca, tá? Então, criança de 3 a 6 anos, você passa aqui, sola do pé, pulso, nuca, 6 a 12 anos, tá? Prestem atenção numa coisa. Às vezes a gente erra na quantidade, não é a quantidade que vai fazer função. Então, não banhe o pé da criança, porque a criança vai pisar no chão, vai cair, vai se machucar. Vocês passam 5, 6, 7 vezes, às vezes, no pé da criança. Isso não vai melhorar. Então, o que que é o ideal? O ideal é você passar uma vez. O rolão vai passar uma única vez. Passei na sola do pé, passei no pulso, rodei aqui e acabou. Ah, quanto mais melhor. Não, nesse caso não é quanto mais melhor. O que tem que ser feito é com frequência. Faz isso na hora que você deu o banho, ele vai dormir, nos pequenininhos. Nos maiores, o ideal, 30 minutos antes dele deitar, você vai desligando a TV, iPhone, Apple, o que vocês tiverem de eletrônico, vai diminuindo a intensidade. O quarto já está lá no difusor o produto, a lavanda ou o ilang-ilang. Eu gosto muito para de 3 a 6 anos, lavanda e ilang-ilang no difusor, associado com a passagem de Rolon, tá? Carol, passa. E aí? Sou eu, o paciente, eu morro de medo de dentista, eu não gosto, eu acho que esse pessoal não era para ter nascido. Eu vou ser sincera, eu tenho medo de dentista também, tá, gente? Eu não tenho medo de dentista com o que eles vão fazer, é porque agora eu sou muito criteriosa, então eu escolho quem vai me atender. E aí, quem sempre me atende são meus alunos, ultimamente eu estou deixando na mão deles, porque eu estou confiando que eu estou ensinando direito, né? No momento que eu estiver ensinando errado, eu vou parar de ser atendida pelos meus alunos, aí tô frita. Mas assim, antes da consulta eu tenho medo, eu preciso diminuir a ansiedade. Isso é um protocolo para pré-consulta. Eu gosto que os pacientes possam fazer isso um dia antes, tá? Esses 2 óleos são 2 óleos sempre base. Tem um kitzinho que a Carol tem lá, que eu gosto muito, que é a lavanda peppermint, eu acho limão, né? Que tem no kitzinho. E aí, o limão é limão e lemongrass são os 2 que eu gosto de botar no banheiro. A Carol teve essa semana lá, como eu falei, e aí eu deixo normalmente os meus olhos à vista. E uma criança, sei lá, passou uma mão, eu acho, em algum óleo, em alguma coisa, e jogou dentro do difusor do banheiro, né? É, alguma coisa que não estava combinando. Então, logo de cara, eu senti, fui lá e troquei e voltei com limão e lemongrass, porque eles funcionam muito bem.
para ambientes onde a gente tem maior quantidade de bactérias, fungos, tá? Eles fazem uma purificação daquele ar, então é uma boa. Além disso, o kit tem a lavanda e peppermint. Eu não vivo sem peppermint, não vivo. É assim o meu principal. Vai de uma gotinha no café para trabalhar bem, acordar bem, até difusor, inalar. Então, para o meu uso próprio, o peppermint funciona. Agora, para os meus pacientes, lavanda e peppermint funciona muito, tá? E aí, às vezes, a gente exagera no difusor. Pensa que o difusor é reflexo do que a gente vai usar. Se eu quero diminuir a minha intensidade, não adianta eu botar lavanda e peppermint no difusor, cheirar, botar na casa inteira lavanda e peppermint, porque meu organismo não vai conseguir absorver aquilo tudo. Então, coisa simples, uma gota de cada um na mão, e esfregar. Por que 9 vezes, Vivi? Porque não pode ser 10, 11, 12 ou 5. É porque é um potencial que aquece aquela molécula e faz com que a absorção seja melhor, tá? Quando aquela quebra, eu ponho a mão sobre o nariz, como a gente está acostumado, inala e faz um quadro de inspirar e expirar, que é um controle respiratório que vai diminuir o quadro de ansiedade sua, se você tiver numa crise, mas também vai diminuir aquela ansiedade pré-dentista, pré-cirurgia. Vivi, a minha dúvida é o seguinte: eu vou fazer isso, mas eu conto para o dentista? Tem que contar, tem que explicar para ele o que que você está fazendo, tá? Peppermint só não vai ser usado nesse quadro se o paciente tiver pressão alta e vai fazer uma cirurgia. Aí a gente vai fazer uma ligeira troca e eu vou passar para vocês agora essa troca. Passa para mim, Carol. Aliás, eu vou passar no final. Sobe só mais um. Não, não. Isso. Espera aí, Carol. Volta lá para o primeiro. Por exemplo, deixa eu falar logo, porque senão daqui a Não pouco eu tem, esqueço. não tem outro slide, não, É, desse assunto. quando eu pegar a ansiedade, eu posso trocar o meu peppermint, tá? Por um que eu gosto e que funciona muito bem para ansiedade no paciente autista, ou com TDAH, ou com ou com TOD, transtorno obsessor compulsivo. Para esses pacientes, eu gosto eh, de lavanda com cedarwood ou lavanda com vetiver. Eu, particularmente, não gosto do cheiro do vetiver, mas eu uso muito. Se você me perguntar desde quando que você passou a usar, desde 2017. Desde 2017, né, Carol? Nossa, agora que eu dei conta, 2017 tem tempo a beça. E assim, o que eu comprei o primeiro, eu paguei o óleo, comprei com uma amiga, que é amiga comum a minha e da Carol, e o óleo não chegava, e o óleo não chegava, e o óleo não chegava. Eu falei assim, Verônica, você fez a sua compra, trouxe todos os óleos que a gente comprou junto, mas o vetiver não chega, já tem quase 2 meses. E aí ela falou assim, é seu? Eu falei assim, como assim é meu? Você falou, eu ia pedir no meu, você falou, não, deixa que eu peço. E Vivi, chegou lá em casa, eu abri o óleo, achei o óleo maravilhoso e eu ponho no meu difusor o tempo todo para sentir esse cheiro. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, é o óleo da minha pesquisa com meus pacientes autistas e você está usando. Vivi, faz o seguinte, eu vou trazer, porque ainda tem muito. Ele é denso, é um óleo mais denso, então quando vocês forem colocar, cuidado pela quantidade dele, tá? Você vai ver que ele é até difícil de sair do vidro. Então, quando você vai combinar lavanda com vetiver, você vai sentir a sua mão mais viscosa. Se for usar num paciente com TDAH, com TEA,
ou com qualquer hipersensibilidade, avalia se ele vai ter essa capacidade de sentir aquela viscosidade na mão. Não tem, o que que a gente vai fazer? Põe no difusor para ele. Vivi, qual é a combinação? Num quarto, tá? Pequeno, você pode botar 3 gotas de difusor, 3 gotas do vetiver e 5 da lavanda. Eu ponho 5 da lavanda. Funciona. Num ambiente muito grande, 10, tá? Não há necessidade de usar 10 gotas de lavanda. Eu estou sendo bem sincera. Se você botar 5, tá de bom tamanho, porque eu ponho na clínica, às vezes, da faculdade e dura muito tempo. E eu vou te ser sincera, eu desligo o difusor, o negócio tá ali, eu levo para casa, levo para o consultório de difusor com aquela combinação, ligo de novo e ele gira ainda bastante tempo, tá? Essa quantidade dura 6 horas no meu difusor. Vivi, e aí você usa só esse? Não. Eu vou, às vezes, ter que trocar, porque o paciente seguinte, como eu não gosto do cheiro de vetiver, tá? Então, assim, eu prefiro o Cerdoud. Nesses pacientes que têm hipersensibilidade, não gosta de nada gosmento, se o vetiver não funcionar, você põe o Cerdoud, a mesma quantidade, 3 gotas. Na realidade, a primeira pesquisa que tem sobre autismo, sobre pacientes com dificuldade de foco, com TDAH, são os 2 olhos. Eu reproduzi a experiência, funciona, tá? Foi utilizado, em 1976 e é excelente, 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 tá? Se vocês notarem, ali embaixo está escrito assim: ativando a zona linfática, tá? São aqueles gânglios que a gente tem e a gente muitas vezes sente. É um potencial inflamatório e você, com isso, você consegue fazer esse trabalho que o Peppermint consegue, tá? Diminuir esse quadro. Carol, você desce mais um? Dentro da boca. Primeira pergunta lá. Minha gengiva está inflamada, está vermelha. O que que eu posso utilizar? Uma gota de copaíba. Copaíba é um dos melhores óleos, é a minha paixão. Eu falei que eu amo Peppermint, e é verdade, mas copaíba eu não deixo de ter. Toda vez que tem promoção de qualquer coisa de copaíba, eu tenho 5, eu compro mais um. Eu quase sou a louca da copaíba, porque a copaíba ela tem um poder regenerador. Para vocês verem, John Hopkins Association, é um dos primeiros congressos que teve aqui do Rio, né, Carol? Não, São Paulo, foi em São Paulo. Doutor Rio falava sobre a utilização da copaíba para pacientes oncológicos. Até hoje é feita pesquisa porque eles verificaram que a copaíba é efetiva sobre uma regeneração neural e sobre o que a gente chama de morte, depressão daquela célula através da copaíba. Ela mata aquela célula estranha, ela não mata uma célula do corpo, então ela regenera. Então, pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, devem fazer uma vez rolon aqui. Se você já tem o histórico de alteração, tanto a copaíba quanto o DDR prime devem ser utilizados. E para a boca, tem inflamação, não é nada demais, não tem secreção, não tem nada, o dentista já viu. Você pode fazer um combinado de uma gota de copaíba, uma gota de Ongart e uma gota de melaleuca. Você vai bochechar por 1 minuto e cuspir. A melaleuca ela pode ser usada também quando a pessoa tem afta, tem cândida, estomatite, criança com estomatite aftosa, você vê. E daí só tem que ter um cuidado que não é para ingerir, é bochechar e cuspir, tá? É, claro que avaliado pelo médico, ele falou assim: ó, você está com uma afta, você está com uma estomatite aftosa. No caso da estomatite aftosa, tem que ser aplicado com cotonete. Por quê? Porque se você aplicou naquela lesão e botar em outro lado da boca, vai começar a passar de um lado para o outro. Então, você vai aplicar com cotonete, jogar o cotonete fora, para aplicar de novo. Vou bochechar uma gota em um copo d'água de cada um deles, tá? Água mineral, tá? Ah, Vivi,
Pode ser a água do meu filtro? Até pode ser, se você sabe que aquela filtragem tá boa, tá? Mas nesses casos, eu aconselho sempre uma garrafa de água mineral, você põe um copo, pinga um de cada, bochecha, prepara na hora e a água tem que estar gelada, tá? Tô com processo de abscesso, o dentista passou para mim um antibiótico e eu queria que o antibiótico fizesse efeito, mas que aquela secreção diminuísse, fosse mais rápida. Mesmo processo, você pode fazer. Não pode fazer pós-cirurgia. Fiz uma cirurgia, a dentista lá da aula falou que isso daqui é bom, vou bochechar. Pós-cirurgia, você não pode fazer bochecho, tá? Porque a força que você exerce não é problema com óleo, a força que você exerce vai acabar fazendo com que você sangre e aumente a secreção ali naquela região, tá? Carol, passa mais um. Ah, eu tenho afta. Eu tenho afta e eu tenho refluxo. Eu já notei que quando eu como abacaxi, minha boca estoura, meu estômago estoura. E só que agora eu comi e ainda não estourou. Eu posso usar de forma que a gente fala profilática, para evitar. Eu já vou comer uma coisa que vai causar uma alteração no pH da minha boca, eu começo a fazer utilização do bochecho de uma gota de copaíba, uma gota de lavanda e uma gota de melaleuca. Vocês perceberam que eu troquei o On Guard de cima pela lavanda agora. Qual é a diferença? É que lá em cima eu tinha que aumentar a minha imunidade, controlar a minha cavidade oral. Agora eu tenho uma afta, e essa afta normalmente é por refluxo, eu estou estressada, e aí a lavanda vai provocar a capacidade de diminuir a tensão superficial, acalmar a sua gengiva. Com isso, a gente troca o On Guard de cima pela lavanda. Vivi, e se essa afta for porque a minha imunidade está baixa, eu posso botar copaíba, lavanda e melaleuca? Não. A copaíba, eu estou pensando na regeneração. A lavanda para acalmar. A melaleuca para controlar uma possibilidade de um fungo, de uma bactéria entrar ali e piorar o quadro. Se você nota que está correlacionado à ansiedade, se você nota que a sua imunidade também está baixa, você vai fazer esse combinado de outra forma. Em vez de você fazer o bochecho, você vai fazer o On Guard de forma tópica, você vai fazer um On Guard de forma inalatória, mas você não vai usar o bochecho, porque o On Guard sob a afta, junto com a combinação melaleuca e copaíba, ele não vai ter a resposta de diminuir aquela dor, aquele desconforto, tá? Então, assim, eu tenho que combinações que dá para fazer e tem combinações que eu devo evitar. Eu não posso usar, o máximo que eu posso usar dentro de uma combinação são 4 óleos, mas não é aconselhado. O ideal é que, no máximo, principalmente para a cavidade oral, a gente fique em 3 óleos, tá? A pasta da doTERRA tem base do On Guard, é excelente. Ah, então, Vivi, eu posso usar a pasta junto com esse bochecho? Pode. Aí você pode, tá? Vamos mudar as formas para também dar uma de expertise no nosso organismo. Nosso organismo, se vai recebendo aquela coisa da mesma forma sempre, chega um momento que ele está fazendo a mesma do mesmo, não está tendo diferença. Então, a gente tem que trabalhar com várias formas de enfrentamento. Se a sua afta é para ansiedade, você vai combinar, por exemplo, o Serenity, que é excelente, o Balance com o bochecho, porque você vai estar trabalhando de forma sistêmica e não só localizada, tá? Carol, você passa, eu acho que esse foi o último. E aí, se você quer ir para o dentista e ficar muito feliz, tem gente que não gosta de tangerina, e eu entendo, porque eu não gosto de lavanda. Mas os estudos mostram que a tangerina deixa você tão feliz, que alguns estudos comparam ela com o gás da risada hilariante. E aí as pessoas começam a rir, 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 cheiram lá a tangerina, porque é uma sensação de bem-estar, de felicidade. Então, por exemplo, na minha case não falta também tangerina. Então, se você me perguntar assim, se você que tivesse que escolher
3 óleos para utilizar, você só tivesse direito a 3 óleos, qual você teria que ter? Aí eu ia falar para você: "Não tem, tem que ser 4". Primeiro, porque a tangerina eu não vivo sem. Segundo, porque o Papermint é o meu up, meu start para ansiedade, para depressão, para tudo, ele dá uma melhorada geral em mim. Copaíba, porque é regenerador, entendeu? Eu tenho que viver muitos anos, eu utilizar minha capacidade mental total até o fim da minha vida, que eu espero viver muito tempo. Não viver toda caqueladazinha, né, mas inteirona. E aí, eu não gosto de lavanda, mas o rolon de lavanda salva sempre quando eu tenho minhas alergias na pele, nas minhas mordidas de mosquito, que eu sou extremamente alérgica. Então, assim, não gosto do cheiro, mas faz função. Se faz função, sabe aquela coisa que eu vou dizer assim? É, é, como que é? Da dor? É, ai, é ruim, não importa. Passou a dor, você toma, não é? Ardeu, mas não melhorou? Então vai. Óleo para dor de cabeça. Boa, Rafa. Óleo para dor de cabeça vai depender do tipo de dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça que começa aqui, ou aquela fundo de olho aqui, é tensional. A daqui pura, sozinha, pode ser a enxaqueca por alimentação. Então, você vai ter que controlar a alimentação e você pode passar o próprio Peppermint aqui, que vai dar uma super aliviada. Isso funciona para os meus pacientes. O Pastens também funciona, tá? Funciona muito bem. Se a dor for tensional, eu nem adianta, eu posso passar qualquer coisa, mas a tensional, o Pastens é o melhor. Para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores. Agora, se tiver correlacionado com a pressão do paciente, aí faz aquela combinação de lavanda com ylang-ylang, aquela dá muita resposta. E aí, no caso, se a dor de cabeça for aqui atrás, além de medir a pressão, aferir a pressão e tomar a medicação própria que você tem, você passa ela aqui. Não adianta passar aqui, tem que passar aqui. E aí tem aquele coringa, né, que todo mundo tem que ter na bolsa, que é o Franks. Não deu jeito em nada, joga o Franks aqui no meio e tá tudo resolvido, né, o pai de todos. É aquela, você grita a Deus e põe o Franks que resolveu a tua dor de cabeça. Funciona muito para mim e para os meus pacientes. Então, estou fazendo assim, estou falando para vocês não só do que está escrito na literatura, que está escrito na literatura e funcionou para eles, tá? E aí, qualquer coisa que vocês queiram, tá aí meu Instagram, Carolzinha, aberta, que você quiser para responder. Vivi, que maravilha essa aula. Gente, eu até botei lá no chat que o consultório dela tem óleo essencial desde a hora que você chega na sala de espera. No corredor, você já sente o cheiro, já É sabe que ver- ali tem alguma coisa diferente. Até a cadeira. Então, ela usa mesmo dentro da clínica dela. Isso é muito legal, assim, que são muitas experiências, porque ela usa óleo com muitas pessoas diferentes, né? Eu queria também contar uma história, uma experiência que eu tive com a minha filha, a Mel, quando ela tinha 2 anos, ela caiu na escola e transfixou a língua, ela furou a língua de cima a baixo. E aí fomos para emergência, e aí tinha um cirurgião bucomaxilo que olhou e ele me perguntou assim: olha, a gente tem 2 caminhos. Um é ir para o centro cirúrgico, eu vou ter que dar anestesia geral para poder fazer isso, porque não posso anestesiar local, porque ela é muito pequenininha, ela pode morder a língua, né? E então ela tem que dormir. Ou se você, pelo local onde foi o ferimento, que era bem central na língua, se você não pegou a borda, sabe? Se você me garantir que você vai fazer o que eu vou te determinar em casa de tratamento e que ela possa ficar em casa sem ir para a escola 21 dias, a gente não faz a cirurgia e a gente vai para um tratamento com antibiótico local, antibiótico oral, ingerindo e fazer uma higiene específica e uma dieta líquida e gelada por 20 dias, 21 dias, né? Aí eu escolhi que eu ia ficar com ela em casa, que eu não ia colocar ela para cirurgia e
ele pediu para a gente voltar no consultório com 10 dias para ver como ela estava e ir acompanhando, vendo foto, para eu tirar foto dia, assim, a cada 2 dias e mandar para ele. Assim fizemos, fui para casa, cheguei em casa, eu dei o antibiótico que ele receitou, mas eu não passei o antibiótico local na língua. Eu conversei com a pediatra e falei: olha, eu não vou passar a pomada, eu vou usar os óleos que eu tenho. E eu usei lavanda e melaleuca na ferida dela, diluído com óleo de coco. Ela tomou o antibiótico, a gente fazia a higienização, ela fez a dieta, tudo direitinho, mas só o antibiótico oral que eu não usei. E aí a gente foi no consultório, assim, porque na segunda foto que eu mandei, ele falou: nossa, ela tá cicatrizando muito bem, vem aqui. Tinha uma semana, a gente voltou no consultório dele para ele olhar e ela estava 100% cicatrizada. Eu tenho foto de tudo isso, que como ele pediu para eu mandar foto, eu tenho foto de todo o processo, né? Ela estava 100% cicatrizada, ele deu alta para ela com uma semana. E aí ele falou para mim: nossa, ela cicatriza muito bem, né? E na época eu usava óleo essencial muito pouco tempo, então eu não falei para ele que eu tinha usado óleo essencial. E aí eu falei para ele assim: mas ela tá 100% de alta porque a gente está saindo daqui do consultório, a gente tem um churrasco, mas eu posso ir em casa dar almoço para ela. E ele falou: não, ela tá 100%, tá 100% cicatrizada, não tem nada, tá 100% colada a língua dela, ela pode comer churrasco, ela tá 100% de alta. Então foi assim, logo no comecinho, isso foi em 2016, 2016. Eu estava começando a usar óleo essencial, eu tinha muito pouca experiência. Mas a coisa foi tão impactante para mim, aquela experiência ali, que foi uma das coisas que me fez querer estudar e aprender mais sobre óleo essencial, porque foi muito rápido o efeito, sabe? Então, essas receitas todas que você passou aí, melaleuca, para mim, eu também não vivo sem. Se puder botar nessa lista aí de óleos que você não vive sem, melaleuca é um deles. Eu tenho uma amiga que ela fala que eu colo até a parede da casa com melaleuca quando acontece alguma coisa. Mas é verdade. Eu não lembro, eu não sei se você lembra, eu cheguei numa dessas loucuras minhas, né? Carol disse que tinha a convenção em São Paulo, eu não tinha como ir, de repente deu para ir, e aí eu saí de uma, entrei na convenção, eu vim tão louca que eu falei assim para o moço do táxi: moço, o senhor para o táxi, não vai embora, eu pago para o senhor ir levar até a festa lá, mas o senhor fica aqui. Eu entrei dentro do negócio, joguei. Só que no tempo que eu voltei, aonde ele estava parado, ele não podia, então ele teve que dar uma volta. Nisso eu fui mordida, né, pelo mosquito. Mal cheguei em São Paulo, meu olho começou a inchar. E aí eu chego para Carol e falei assim: Carol, menina, deixei meu corticoide para alergia dentro do hotel, joguei a minha bolsa lá, não peguei. E aqui em cima tá inchando. Aí a Carol falou assim: o que que você tem na bolsa? Aí eu abri assim, tinha melaleuca e lavanda. Aí a Carol: passa os dois. Aí fui eu, passei. No dia seguinte já não tinha resquício nenhum. E assim, realmente, eu acho que as coisas funcionam muito bem. A Carol sabe disso, que eu estou fazendo uma das minhas linhas de pesquisa, minha tentativa agora é produzir um óleo baseado nessa questão da lavanda, copaíba e melaleuca para cicatrização. Tem estudos muito bons também dessa combinação para paciente diabético, tá? Então, aí, se tiver alguém diabético ou com parente diabético, a função é maravilhosa. E aí, eu não experimentei, tá, gente? O que eu vou dar é uma dica que eu achei viável quando eu fiz a simulação de contagem de gotas. Quem tiver assim, os Beatles de On Guard e de Peppermint, essa concentração aqui é ideal, tá? Para você botar num copo d'água. Se você tiver com Cândida, On Guard, nessa concentração da bolinha, em vez de você ingerir, você estourar dentro do copo d'água e bochechar, funciona. Quantas vezes ao dia? Como a gente está falando de fungo, tá? Fungo é uma coisa resistente. Então, você vai ter que fazer isso, esse bochecho, de 6 em 6 horas. É horário mesmo, igual medicação. Então, essa quantidade da bolinha que vem, ela já você pode botar. É, Vivi, é, e melaleuca? Melaleuca também, tá?
principalmente pacientes mulheres durante o período menstrual, vocês vão notar que a sua gengiva vai acabar tendo um pouquinho de inflamação, às vezes você até escovou bem, mas teve um sangramento localizado. O hormônio produz isso. E normalmente você vai perceber que quando você teve cândida, seja na boca ou vaginal, vai corresponder com o período menstrual, antes da menstruação, ou após a menstruação, ou durante o período da menstruação. Você pode fazer, claro que você converse com a sua médica e tudo, mas você pode diluir na água e fazer o famoso banho de assento, né? As ginecologistas falam muito de um copo d'água com uma colher rasa de bicarbonato, tá? E pingar uma no caso, um copo, bicarbonato, e você pinga 3 gotas de melaleuca. Você pode fazer essa utilização para a área íntima, parte vaginal, tá? E na cavidade oral, você pode fazer: "Ah, eu não tenho os outros óleos, eu tenho melaleuca, a combinação que ela tem óleo que eu não tenho". Se você fizer a melaleuca, vai fazer função. Então, se só preciso usar a melaleuca porque eu estou fazendo outra combinação. É que com a outra combinação, a concentração vai ser mais eficaz e direta para tratar. Com a melaleuca, às vezes, vai demorar mais tempo aquilo a cicatrizar, simplesmente, mas vai cicatrizar, tá? Carol, fico a dispor de Tá você. Se joia. você Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, depois a Vivi pode tirar dúvidas nos grupos lá no WhatsApp. Ela está em vários grupos nossos. Se não tiver num grupo com você, pode mandar mensagem para mim, que eu encaminho para ela, tá? Para ela poder tirar dúvida. A gente já passou bastante aqui, né? Do horário. Mas quero agradecer, Vivi, foi excelente, tirou várias dúvidas minhas, Obrigada a até eu vocês. tinha também, foi muito legal. Obrigada. E qualquer coisa a gente está por aí, gente. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Um beijo.